Bom, a gente vai falar então sobre as medidas de ocorrência, né? A gente tem aí medidas de ocorrência de frequência que são muito importantes na epidemiologia, principalmente com relação a essas medidas que a gente vai falar hoje, que é a prevalência e a incidência, tá? A prevalência e a incidência são dados, são informações de frequência, né, como a gente falou, medidas de frequência, de ocorrência, de determinados agravos, determinadas doenças, tá? Então a gente tem aqui, vou mostrar para vocês aqui, a gente está falando sobre a incidência e a gente está falando sobre a prevalência. Qual é a diferença entre elas, né? Vamos tentar focar isso aqui para que o aluno, você possa, né, compreender. A gente tem as informações, no caso da prevalência, no caso da incidência, direcionadas de forma relativa ou de forma absoluta. O que é isso? Relativa, percentual. A gente tem 20% da população. Absoluta, em valores. A gente tem lá tantos milhões. Então, quando você olha os valores, por exemplo, novo coronavírus, o valor de contaminados e o valor de óbitos, esse é um valor absoluto. Eu tenho 50 mil contaminados com o vírus e eu tenho 2 mil mortos. Esse é um valor absoluto. Agora, eu posso ter um valor relativo, e a gente tem um valor relativo muito em cima de letalidade. Que aí a gente tem lá a letalidade dos países. No Brasil, 6%, na Itália, 12%, na Alemanha, 2%. Então, o valor relativo ele também pode ser empregado e entendido de uma forma mais clara. Tá? Então, a gente está olhando aqui, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, né, dos valores relativos e dos valores absolutos, mas o mais importante aqui a gente entender é o seguinte: imagina que você tenha um balde, e esse balde aqui a gente vai chamar de prevalência, e esse outro aqui a gente vai chamar de incidência. Quando a gente fala prevalência, eu tenho aqui, por exemplo, um grupo, né, de pessoas dentro desse balde, que aqui, ó, é a doença. Se eu tiver 100 pessoas dentro desse grupo e 50 pessoas com a doença, eu tenho o quê? Eu tenho 50% de pessoas com aquela doença ou aquele agravo. Tá? Então, a prevalência, eu avalio simplesmente o meu grupo, né, o público que eu tenho, a quantidade de pessoas e a quantidade de doenças. Se eu fizer a divisão de 50 dividido por 100, eu vou ter 0,5, o valor absoluto. E eu transfiro, né, para o valor relativo de 50%. E a diferença para a incidência é o quê? É que a incidência eu tenho aqui uma torneira, né, a torneira ligada, que ela vai estar o quê? Ela vai estar jogando água. E esse jogar água significa que nesse nível aqui, que é o mesmo daqui, né, eu vou ter mudanças, porque eu também tenho um ralo. E esse ralo vai estar saindo água. À medida que eu tenho casos novos, eu tenho casos incidentes, que podem aumentar ou que podem diminuir esse valor aqui, tá? Então é importante a gente mostrar, né, e falar que a diferença entre a prevalência e a incidência, eu sei que meu desenho não ficou legal, mas é para ilustrar justamente esse processo. Você tem a prevalência, que são os casos antigos que você tem, né, naquele momento do tempo. E a incidência, os casos novos, que vão influenciar tanto para o aumento quanto, né, para a diminuição. A gente tem alguns exemplos aí que a gente tem na nossa aula. Por exemplo, aproximadamente 17% da população brasileira, maior de 18 anos e residentes nas capitais, né, tem aí o fator de risco obesidade. Então a gente tem o quê? A gente tem um valor de prevalência. A gente também tem outros, né, outros exemplos. A gente tem 5,4% dos homens brasileiros com 18 anos ou mais referem-se ao diagnóstico de diabetes. Então a gente também tem aí valores de prevalência. E a gente também tem aí 11% das mulheres americanas com 65 anos ou mais têm a doença de Alzheimer. Então a gente também tem valores de prevalência. Esses valores de prevalência, eles são muito observados e transmitidos para que a gente possa ter uma noção do cenário que está acontecendo. A partir do momento que você vê um aumento ou uma diminuição desses valores, os casos incidentes que influenciaram isso.
né, se eu tenho lá uma política de gestão, né, que influencia a prática da atividade física, um melhor estilo de vida, melhor alimentação, naquela prevalência de obesidade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma diminuição, porque o que gerou, né, a causalidade que gerou essa diminuição foi a prática de atividade física, a exposição à atividade física. Então, é importante a gente ter bem esclarecido esses dados de prevalência e incidência para que a gente possa ter uma noção como um todo da população, tá bom?